trouxe alguns aspectos muito importantes com relação à arte e Enem. Primeira coisa, arte cai em linguagens, porém também vocês podem encontrar alguns aspectos, alguns vestígios na parte de ciências humanas, porque a arte ela pode transitar em todos esses espaços, ela é muito maleável, então atentos a isso. Agora, se eu encontrar uma imagem, porque a imagem ela é uma comunicação, ela é um texto, o que eu devo fazer numa questão de Enem? Primeiro, eu tenho que analisar, tem autor? Quem fez? Quando fez? A data, a referência do ano que foi produzida aquela obra? Para quem fez? É possível eu saber disso? Quando eu trago essas informações, eu acabo ganhando mais, porque eu não tenho somente uma imagem, eu tenho a imagem e mais alguma coisa que pode vir a me ajudar a responder. Vou dar um exemplo. Pega a imagem, o Grito do Ipiranga, onde nós temos, do Pedro Américo, onde nós temos lá Dom Pedro no meio, com o cavalo, a espada e etc. Naquela imagem, o que eu posso identificar? O autor, que é o Pedro Américo, o ano que ele vai fazer, que é muito depois de 1822, que era a época da independência. Na verdade, ele faz 66 anos depois essa obra. E tudo isso que eu estou trazendo agora de exemplo são indícios, informações que podem me ajudar a responder uma questão. Imagem é texto, gráfico é um texto. Uma planilha, alguma coisa que tem ali, que não tem um texto escrito, é também um texto. Atenção, e olhem sempre as referências, olhem a fonte que pode ajudar vocês, principalmente na parte de artes. Outro ponto, o que mais cai? Nos últimos levantamentos, o que tem a tendência a cair mais é a arte contemporânea. Quando eu falo de arte contemporânea, é a que está mais próxima. E nos últimos tempos, a constância está em body art. O que é a body art? A arte do corpo, no corpo, é a arte onde eu uso o meu próprio corpo como suporte. Ao invés de usar uma tela para eu fazer a pintura, eu uso o meu corpo como um suporte privilegiado para isso. É como se o próprio ser, o próprio artista também pode se autoconstruir como uma arte. Então fiquem também atentos a isso. A body art é um exemplo. Tecnologia, grafite, hip hop são outros pontos também bem marcantes da prova do Enem. E um outro detalhe, eles pegam uma questão de arte contemporânea e podem fazer um paralelo com outro período da história, um passado e presente, para vocês fazerem uma análise e uma reflexão, porque o Enem é reflexão. Outro aspecto também, arte, religiosidade e misticismo. Nós somos um país extremamente rico na parte cultural, por isso envolve tanta coisa. E o Enem vai colocar isso, vai colocar trechos, imagens, vai trazer patrimônio, danças e vai pedir para vocês fazerem uma análise do que está sendo tratado, de que religião, de que aspecto do povo brasileiro eles estão colocando ali. Agora, o Enem tem um ponto que as pessoas acabam ignorando, que o produtor, ele analisa o contexto, o presente, e ele diz, bom, vou colocar alguma coisa ligado ao presente da sociedade brasileira. E aí eu trago para vocês aqui uma novidade artística que aconteceu esse ano de 2022, que foi uma mostra, uma exposição imersiva do Van Gogh, que passou por São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro e em algumas outras localidades. Não é que vocês, ao irem nessa exposição, vão encontrar girassóis do Van Gogh ou Noite Estrelada, mas vocês vão encontrar uma experiência, uma imersão. O artista não vai lá para ver o quadro, mas vai para vivenciar como se estivesse dentro da obra. É uma nova forma de entender o museu, a arte, a cultura e mostrar que a arte tem que ser interativa, ela tem que estar presente e não só longe, não no sentido de não pode tocar em nada, que isso aqui é arte. É a arte fazendo parte da vida das pessoas também. Van Gogh, que é uma figura que transitou entre o pós-impressionismo e o expressionismo. Para muitos foi ele que deu o tom para vir o expressionismo, inspirou muitos artistas e ele teve uma vida bastante delicada. Claro, aqui o que mais marca é a interação, mas a própria história do Van Gogh é preciso ser conhecida. Para fechar, não podemos ignorar os 200 anos da nossa independência e também os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Bom, primeiro,
eu tenho aqui 1822, 7 de setembro, a nossa independência, a ideia de ruptura com Portugal. Ou seja, nos tornamos independente daquela metrópole, deixamos de ser oficialmente colônia e nos tornamos agora uma nação independente. Se passou 100 anos e os artistas em São Paulo pensaram, bom, a gente sempre se baseia tudo na Europa. Está na hora de a gente construir a nossa história, a nossa arte e a nossa identidade. E aí eles montam a Semana de Arte Moderna. Um movimento, uma semana muito polêmica que chocou, porque impactou muito, só que ao mesmo tempo movimentou as artes no Brasil. Colocou em evidência figuras como Tarsila do Amaral, que não estava na Semana de Arte Moderna, mas vai se inspirar, o próprio Portinari, Villa-Lobos, Anita Malfatti e assim por diante. Agora, depois disso, nós viemos para 2022. 2022 é o ano de duas grandes marcas, de 200 anos da nossa independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Atentos, pode casar, de cair, tudo isso em uma questão só. Fiquem atentos a isso.